Olá, essa é a segunda temporada do Genix Nutrition. Meu nome é Melina Paixão e eu sou coordenadora de marketing da Genix. Aqui, nosso time se reúne com convidados de diferentes atuações do mercado para desbravarmos os caminhos da pecuária e conversarmos sobre tudo o que acontece na cadeia produtiva da carne e do leite. E aí, bora cair no trecho com a gente? Esse é o último episódio de uma sequência de 3 encontros oferecidos pelo Genix Conecta, que abordamos quando começa e termina a estação de monta. Já falamos sobre manejo de pré e pós-parto de fêmeas e cuidados sanitários com as vacas e bezerros. E agora chegamos no ponto mais alto para quem é pecuarista de cria: como desmamar um bom bezerro que pague a conta da fazenda. Para desenvolver o assunto, contamos com Gustavo Freitas, coordenador de projetos de corte da Genix e responsável pelo Genix Conecta. A seu convite, estamos também com a Josiane Lage, zootecnista, mestre em nutrição de ruminantes, doutora em produção animal de bovinos de corte, pós-doutora em nutrição e qualidade de carne e atualmente gerente de produto de bovinos de corte da Cargill. Vamos para mais um episódio. E hoje é a etapa final, de um ciclo de encontros que a gente está desenhando a linha do tempo da estação de monta, entendendo quando ela começa e quando ela termina de fato, né, Gustavo? É isso aí, né, menina? Foi um trabalho e tanto que a gente fez aí nesse segundo semestre de 2023. E quando a gente fala da estação de monta, né, quando ela começa e termina, a gente tem que estar bem ciente que são longos meses aí pela frente, né? 18, 20 meses de muito trabalho, de dedicação, mas no final das contas, particularmente, eu acho que vale muito a pena. Trabalhar assim, né, com a produção de alimento, de carne, de leite, não tem nada mais gratificante aí pra gente da área, né? Alimentar o mundo é uma coisa incrível, de fato. Isso aí, um caminho longo, mas muito rico também, né? E pra gente fechar com chave de ouro, com dicas aí que fazem um diferencial grande, né, pros bezerros nesses momentos finais dessa trajetória da estação de monta, que eu chamo aqui a Josi. Bem-vinda, Josi, ao Genix Nutrition. Obrigada, Melina. Um prazer para mim poder colaborar com vocês. Eu tenho acompanhado um pouquinho o trabalho que vocês têm feito e é sempre uma honra poder colaborar e levar conhecimento, né, um pouco do trabalho que a gente vem feito aí ao longo dos anos nessa área. Daqui a pouco a gente vai aproveitar bastante aqui a presença da Josiane. Ela tem muito tempo aí de estudo e experiência prática também, trazendo suplementação de bezerro, sobretudo aí, né, que a gente vai adentrar um pouquinho nesse podcast. Mas eu vou começar com o Gustavo. Ele vai aquecendo um pouco esse bate-papo nosso. Gustavo teve os primeiros intensos meses de Genix Conecta, vivenciando aí, né, a estação de monta dia após dia. Fala aqui pra gente, Gustavo, quando tá chegando aí nesse ponto da estação de monta, né, depois do manejo da ETF, dos nascimentos, o que o pecuarista mais deseja? Qual que é o maior desejo dele nesse momento? Então, né, nesses 4 meses aí à frente do projeto do Genix Conecta, rodando o Brasil aí, que particularmente eu vejo como um projeto muito encantador, onde a gente tem a possibilidade de conhecer diversas fazendas, pessoas, culturas, tecnologias, e aí nas mais diversas regiões do Brasil. O ponto em comum entre todas as pessoas, os pecuaristas que trabalham com cria de fato preciso desmamar o maior número de bezerros com alta qualidade e pesados. E quem que não quer esse conjunto todo, né? Eu acho que é o sonho de qualquer pecuarista de cria. Só que o ponto que eles precisam estar bem cientes de fato é que tem essa longa caminhada para chegar nesse ponto. E são diversos os fatores ali que estão relacionados para essa entrega de fato, né? Como, por exemplo, genética, né? A genética, ela tem um papel crucial ali no peso a desmama do bezerro. Quando a gente fala de nutrição da vaca também, desde a etapa de gestação, da lactação, para ela conceber uma nova cria também, o score de condição corporal dessa fêmea também é nítido, né? Que aquela fêmea que está com o score corporal mais adequado, ela tende a produzir mais leite. Isso aí vai resultar o quê? Uma melhor nutrição para aquele bezerro, focado um pouco mais na nutrição do bezerro, né? O acesso ao leite materno, a questão do pasto, da suplementação, são fatores ali também de extrema importância. O ambiente também é muito relevante, né? Condições climáticas extremas, por exemplo, elas vão influenciar no crescimento e no desenvolvimento desse bezerro. Até numa rodada do Genix Conecta pela Bahia, por exemplo, há 2 semanas,
Eu fui em uma fazenda no qual a gente estava lá 40 graus, uma maternidade sem sombra, os bezerrinhos nascendo, produto F1, no coxo, no confinamento. Ou seja, o que aquele bezerro vai conseguir entregar? Malemar ele vai conseguir sobreviver. Então, todos esses fatores, eles estão muito interligados para que a gente consiga o quê? Ter maior número de bezerro desmamado, bezerro mais pesado e qualidade. Outro ponto que a gente não pode esquecer, questão da sanidade. A gente falou tanto nos podcasts anteriores sobre criar essa identidade imunológica ali do bezerro, né? Isso também é muito relevante. A questão de manejo, técnicas de manejo do bezerro ali, da vaca, durante esse período de aleitamento. A idade, a desmama também, a Josi vai falar isso daí para a gente um pouco mais adiante. Como é relevante? Como que eu vou comparar um bezerro desmamado com 3 meses de idade versus um bezerro ali no sistema convencional? Então, são estes os fatores ali que eu vejo como de atenção. Se o pecuarista ele quer atingir resultados bons, ele tem que estar muito atento, de forma bem resumida, em genética, nutrição da vaca, score de condição corporal, nutrição do bezerro, ambiente, idade de desmama, sanidade e manejo. Gustavo, e para chegar, né, nesse bezerro bom, pesado, na desmama, quão eles estão preparados para isso? Pois é, esse é um outro ponto de extrema importância. É um dos grandes objetivos do Conecta, né? Poder orientar essas fazendas, esses pecuaristas, ao máximo para que eles possam atingir esses objetivos. E o que eu vejo no Brasil como um todo é que a cria, ela meio que se especializou em fornecer aqueles animais ali que o mercado de recria e engorda a pasto necessitam e acabam valorizando. Ou seja, aqueles animais mais rústicos e que conseguem bom desempenho a pasto, e quando eles estão nessas condições de ambientes favoráveis, eles vão conseguir chegar ali naquele peso de abate, vamos lá, 22, 26 meses de idade. Esses animais, pensando em Brasil, principalmente da raça Nelore, são os animais mais procurados ali por esse setor. Para esse mercado, no meu ponto de vista, não é tão importante que os animais sejam desmamados tão pesados e que recebam ali uma ração adicional antes da desmama. O motivo disso que eu vejo é que o fator limitante é a qualidade do nosso pasto. Esses bezerros, eles são recriados ali de forma extensiva, como a gente comentou aí anteriormente, que não vai permitir ganhos maiores, vamos lá, até jogando alto, de 800 gramas ali no período de seca e verde. E então, pensando ali, logo após aquele período, né, da primeira seca, esses animais que foram desmamados mais pesados, acaba que eles já vão ter sentido um pouquinho aquele famoso efeito sanfona, ou como a gente pode dizer também, animais que derreteram, e em alguns casos eles acabam se equiparando com aqueles animais mais leves. Então, infelizmente, muitos compradores não gostam de bezerros de maior peso ali na hora da desmama. Eles valorizam outros pontos, como, por exemplo, a era dos animais, a capacidade de ganho de peso ali, o famoso ganho compensatório, questões de padronização de lote, de precocidade. Tudo isso eu vejo que é muito em função do sistema de produção extensiva, de recria e de engorda que acontece na maior parte do Brasil. E tem aquela velha história também, né, da relação de troca um boi gordo para X bezerros, né? Quanto mais pesado for aquele bezerro, menor vai ficando essa relação de troca. Só que também a gente pode pensar por outro lado. Se esse animal pesado, digamos assim, eles tiverem boas condições de manejo, de ambiente, o giro dele se torna muito mais rápido. No final das contas, menina, o que eu vejo? Há mercado para todo tipo de bezerro, mas em sua maioria são esses bezerros mais leves ainda que são valorizados no mercado. E nessas categorias, enfim, né, e dentro desse padrão de bezerro, como que o pecuarista está sendo pago por ele? Então, por muitos anos, né, desde que eu me conheço por gente, assim, trabalhando na pecuária, envolvido nesse setor, o bezerro, ele sempre foi vendido ali, né, no pé, no olho, na canela, vai depender ali da região que a gente está inserido, conforme a pessoa quiser chamar. No sul, sempre foi muito frequente a comercialização dos bezerros no quilo, mas no restante do Brasil todo era muito a questão da perna mesmo, né, vendido na perna.
Mas aí, com o passar do tempo, principalmente pós-pandemia, quando a gente foi submetido à venda de bezerros via leilões virtuais, no qual o comprador precisava de uma certeza maior daquilo que ele estava comprando, né? Os bezerros passaram a ser comercializados quilo, né? Na desmama, que eu acho sensacional, porque é uma ótima... Exato. É uma ótima alternativa da gente reconhecer e pagar bem, né, para aqueles que trabalham com eficiência. É algo justo, né? Pessoa pagou. Por outro lado, também tem o famoso, né? A questão da lei da oferta e da procura. Lógico, né, que a qualidade de bezerro, a raça, a condição sanitária e outros pontos da criação também vão ditar o valor desse quilo, né, desse bezerro. Mas o principal ponto que dita, de fato, o preço desse quilo é a questão de mercado, né? A lei da oferta e da procura, né? O que nem é sempre tão justo ali no quesito pecuarista de cria, porque nem sempre vai estar pagando pela sua eficiência, né? E aí a gente que trabalha com cria tem que estar bem, como é que eu posso dizer, bem susceptível a essas gangorras ali dos preços, né? A gente tem que suportar essas gangorras. O famoso ciclo pecuário, né, que a gente tanto falou em 2023. E, Gustavo, você acha que para quebrar um pouco, né, esses impactos justamente da sazonalidade do ciclo, seria de fato um caminho mais justo, como você disse, né, se o pecuarista realmente recebesse a mais nessa venda aí do bezerro mais pesado, né? Exato. Eu acho assim, a partir do momento que a gente consegue agregar valor ao produto e receber por isso, é uma excelente alternativa. Não adianta nada o produtor investir em creep feeding, em uma nutrição diferenciada, se ele não recebe por isso. Entre aspas, ele está recebendo, né? Porque agora a gente está comercializando pelo quilo de bezerro vivo, né? E pensando nessa questão aí de agregação de valor, ao meu ver, assim, a melhor forma da gente tentar agregar valor ali é aproveitar da capacidade dos animais de converter alimento em carne. Porque no final das contas, o que importa para o pecuarista é o custo de arroba produzida. Os animais, de uma forma geral, né, eles têm uma curva de conversão alimentar que vai piorando conforme ali eles vão ficando mais velhos. Isso daí já é sabido lá do pessoal da avicultura e da suinocultura, por isso que eles são tão especializados e estão tão à frente, digamos assim, da pecuária nessa questão de conversão alimentar e de eficiência, né? Então, quanto mais jovens são os animais, melhor é essa curva de conversão alimentar. Então, ao invés da gente desmamar um bezerro ali com 5, 6 arrobas, eles seriam desmamados, vamos lá, com 7, 8 arrobas e meia. E para fazer isso, a gente tem que utilizar, então, de tecnologias complementares ali, né? Como, por exemplo, o uso do drip feeding, que vai permitir que esse bezerro desenvolva todo o seu potencial, principalmente quando a gente está falando de animais com maior carga genética, né? Esse fornecimento ali da ração à vontade para esse bezerro, desde o momento do seu nascimento até ele atingir o seu peso ali bem maior na desmama, qual é a perspectiva que a gente vê nesse animal? Que ele vai conseguir chegar muito mais jovem no confinamento, ele vai acabar ele vai conseguir ser terminado no menor espaço de tempo, e isso daí o giro é maior e a receita, será que vai ser maior também? E isso eu acho que a Josi vai poder complementar para a gente, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, dessa questão de nutrição estratégica. Eu acho que no final das contas a gente tem que buscar um equilíbrio entre essa questão aí do bezerro mais pesado, do bezerro mais leve, do uso de suplementação estratégica ou não. Tudo a gente tem que colocar hoje em dia na ponta do lápis e, como eu havia dito, tem mercado para tudo hoje em dia. Então a gente tem que fazer as escolhas da melhor maneira possível. E dentro desse contexto que você falou, né, Gustavo, o Creep Feeding na Fazenda, ele entra como uma ferramenta, né, e a Josi, acho que melhor que ninguém para contar, explicar pra gente aí como é que pode ser vantajoso pro pecuarista esse uso, né, a gente usa tanto para macho quanto para fêmea. Vamos adentrar aí nesse assunto, Josi, com você agora. Então, vamos lá. Bom, gostei bastante de várias colocações que o Gustavo fez aí, e uma frase que ele falou que é bem importante, que o pecuarista está sempre muito preocupado com o potencial de produção de carne desse animal, que na verdade é a ponta final da cadeia e é o que a gente precisa entregar para o mercado e para o consumidor, né? E eu acho que muita gente ainda precisa entender que tudo isso começa na fase de cria. Então a gente vê hoje um sistema muito intensificado na terminação, né? A gente tem muito conhecimento também sobre terminação, tanto a pasto quanto de confinamento. Já tem muito conhecimento sobre recria, claro que ainda tem muita coisa para a gente poder intensivar e melhorar,
Mas na cria, quando a gente olha para a cria, todo mundo ainda, não todo mundo, né, mas assim, muita gente ainda desconhece o potencial que a gente tem lá para trazer esse animal melhor na recria e na terminação. Então, quando a gente está falando de potencial de produção de carne, a célula muscular do bezerro, ela é desenvolvida quando ele ainda está na fase fetal. Então, ele já tem um número de multiplicação celular ali durante a gestação, que vai ser o que vai determinar, depois que ele nasce, esse potencial dele, claro, né, que depende de ambiente, de suplementação a pasto, de nutrição, de CRIP, do que a gente vai falar aqui. Então, eu acho que, assim, a gente precisa cada vez mais trazer esse conceito para dentro do sistema, é o que a gente vem trazendo cada vez mais, treinando a equipe, conversando bastante com pecuaristas sobre isso, porque também são trabalhos bastante novos. O que a gente está falando aqui, tudo ainda muito para o mercado, muita coisa nova. Tem estudos muito recentes ainda sobre essa questão de nutrição de cria. E a gente precisa investigar cada vez mais. Mas alguns parâmetros a gente já tem. E como que o CRIP entra, né, nesse sistema para a gente perguntar assim, para que eu vou usar CRIP, né? Por que o pecuarista deveria usar? Se a gente usa para macho, se a gente usa para fêmea. Então, toda vez que a gente está falando de uma tecnologia de intensificar um sistema, a gente precisa entender o objetivo daquele produtor especificamente, porque nenhum sistema ele vai se aplicar de forma geral para toda a pecuária aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa entender por que o pecuarista quer usar aquele sistema. E só para a gente conceituar, então, o CRIP, né, é um termo em inglês, CRIP Feeding, a gente usa também aqui no Brasil CRIP Feeding, a gente não traduz o termo aqui no Brasil. Ele é um sistema de produção no qual a gente oferece um produto específico para o bezerro, então a vaca não tem acesso a esse produto e por isso a gente precisa de ter uma estrutura específica na fazenda para a gente tratar esse animal com esse produto, né? E o animal, ele vai se alimentar de pasto, leite, né? Que ele vai estar no pé da vaca e a gente vai complementar a dieta dele com um produto. Então, a gente tem um produto que ele é proteico-energético, né? Que contém fontes de proteína e fontes de energia para atender esse potencial de ganho desse animal. E a gente usa tanto para macho quanto para fêmeas. E o que a gente sabe, né, que quando a gente está utilizando o CRIP na fazenda, eu consigo aumentar ao redor aí, principalmente quando a gente está falando em macho, de uma arroba a mais na desmama. Então, eu teria 30 quilos a mais de bezerro na desmama, considerando aí aos 7 meses, se a gente fornecer pelo menos 7 gramas por quilo de peso corporal. Então, se eu tenho um bezerro de 100 quilos, eu vou começar fornecendo 700 gramas de produto para esse animal. Então, o que a gente vê também muito na prática, Gustavo e Melina, às vezes a pessoa, vou colocar CRIP, eu vou dar um produto no coxo, mas CRIP não é qualquer tipo de produto. A gente precisa entender que aquele bezerro precisa de proteína e energia para chegar nessa uma arroba a mais na desmama. Então, é um produto específico que a gente utiliza, ele tem esse benefício de aumentar esse potencial de ganho desse animal, e isso, uma dúvida muito grande que tem no mercado é se isso vai se perdurar até a recria e até a terminação. Então, quando a gente continua intensificando esse sistema, esse animal, ele tem toda uma programação metabólica quando ele está recebendo um tipo de suplemento ali na fase de cria, que vai sim trazer benefícios tanto na fase de recria quanto na fase de engorda. A gente não recomenda hoje CRIP, a gente não fala de CRIP para todo perfil de cliente, porque são fazendas que realmente precisam ter um manejo bom, porque a gente não está olhando só para produto, a gente precisa ter estrutura, a gente precisa colocar produto no coxo todo dia, né? Não é uma suplementação que você faz um dia sim, um dia não. Geralmente a gente usa CRIP no período de águas, então o bezerro nasceu ali, depois de uns 90 dias ele vai conseguir ter uma quantidade de consumo considerável de CRIP na fazenda. Então, geralmente coincide com o período ali de águas, então tem que ter um manejo adequado desses animais, desse produto. Então, a gente consegue sim utilizar o CRIP na fazenda com o objetivo de melhorar o potencial de ganho tanto de macho quanto de fêmea, com o objetivo de que eles também sejam mais intensificados ali, tanto na recria quanto na terminação. Show de bola, Josi. Eu concordo plenamente com tudo que você disse aí, né? Esse assunto de CRIP feeding ainda é muito novo para 90% dos pecuaristas, digamos assim. Eles têm um certo preconceito com o uso do CRIP, né? Uhum. Principalmente porque a gente está muito acostumado no sistema extensivão e por aí vai. E aí você focou, né, essa explicação do uso do CRIP bem direcionado ali, né, nos 30 quilos a mais ali no peso a desmama daquele bezerro aos 7 meses de idade, pensando. Só que a gente também tem outros benefícios do CRIP, né? Algumas pessoas, elas falam que o uso do CRIP, ela pode ter efeito ali na questão reprodutiva, que o CRIP alivia a vaca, né? Isso acontece ou não? E tem algum sistema que a gente pode usar com a nutrição ali dos bezerros que poderia aliviar essa vaca?
Então, Gustavo, isso realmente é algo muito falado no mercado e as pessoas ainda confundem muito, né, se o uso de creep feeding ele vai ou não ter algum efeito reprodutivo na vaca, né? Porque na bezerra, quando a gente está tratando a bezerra com creep feeding, que ela tem um ganho maior ali na fase de cria e que a gente continua intensificando ela na recria, já tem trabalhos de pesquisas bem recentes mostrando que tem um efeito na precocinha, principalmente no bezerro do cedo. Então, emprenha mais precocinha no início da estação de monta e a gente tem uma maior taxa ali de nascimento de bezerro do cedo, o que é muito benéfico para o sistema. Mas quando a gente está falando de vaca, né, quando a gente fala assim, o bezerro alivia a vaca, que é muito comum no mercado a gente falar sobre isso, para aliviar a vaca, eu preciso que ela reduza a produção de leite dela, né, porque ela está dando leite, geralmente ali com 60 dias é o pico de produção de leite da vaca, então a gente começa a fornecer o CRIP aos 90 dias e com isso a vaca já precisa estar entrando na estação de monta. Então, quando eu faço o sistema de CRIP, ele não deixa de mamar na vaca, então já tem estudos comprovando isso, ele não deixa de mamar na vaca, e o que ele substitui ali na dieta é um pouco do pasto. E ele também, lógico, que ele não vai deixar de consumir todo o pasto ali naquela fase, mas ele substitui um pouco de pasto e ele não deixa de mamar na vaca. Então, a gente não consegue ter esse benefício reprodutivo dentro daquela estação de monta com essa vaca. Agora, tem alguns sistemas que a gente pode utilizar, por exemplo, se eu começo com esse animal dentro de um sistema de creep feeding, eu começo ali aos 80, 90 dias fornecendo um produto, e eu decido mais na frente fazer o sistema da desmama antecipada, que é a gente desmamar um bezerro ali ao redor de 5 meses de idade, então a gente já está ali na estação de monta, a gente já viu que tem alguns lotes de vacas que estão com um score menor, ou então até mesmo para vacas de descarte, a gente pode deixar esse animal no CRIP, separar ele da vaca e continuar com um produto específico para essa desmama antecipada. Quando eu faço isso, separo o bezerro da vaca, essa vaca vai parar de produzir leite, né? E ela começa, então, a destinar toda a energia dela para deposição de tecidos. E isso faz com que ela recupere score de condição corporal. Mas isso não tem benefícios dentro daquela estação de monta. Isso vai ter um benefício muito grande na próxima estação de monta. E isso também já está comprovado por trabalhos científicos. Tem uma pesquisa recente mostrando todos esses dados. Por quê? Quando eu faço isso, naquele período de transição, quando o capim começa a cair a qualidade, e principalmente quando essa vaca com um score que às vezes não está bom vai entrar no período de seca, eu tenho uma queda muito grande do score dessa vaca se eu não cuidar dela. Então, quando eu faço a desmama antecipada, ela começa a recuperar a score de condição corporal, ela consegue passar melhor a seca dentro da fazenda e ela chega no momento ali de parir com um score melhor e ela tem uma melhor taxa de prenhez. Então, o creep feeding, ele não auxilia dentro desse sistema, mas a desmama antecipada, sim, porque a gente consegue tirar o bezerro da vaca e ela consegue recuperar score de condição corporal. E isso é muito benéfico dentro do sistema, porque a gente tem também vacas emprenhando no cedo na estação de monta seguinte, e a gente tem mais bezerros do cedo dentro da fazenda, que a gente sabe que são também os bezerros que a gente chama aí de cabeceira, que são os bezerros que têm uma melhor performance dentro da fazenda. Então, o CRIP é para a gente melhorar a produtividade, falando especificamente de bezerros, e a desmama antecipada a gente consegue melhorar tanto a questão do bezerro, eu consigo ter um bezerro bem nutrido, chegando bem no período ali dos 7 meses, e uma vaca mais produtiva, porque ela tem um melhor score de condição corporal, e mais prenhez na estação de monta seguinte. Nossa, eu acho que você conseguiu esclarecer e acabou quebrando a famosa fake news aí do uso do CRIP, né? Porque por muitas rodadas aí que a gente passa pelo Brasil, o que a gente mais ouve várias fazendas a primípara, por exemplo. A primípara, a gente tem muita dificuldade de emprenhar ela na fazenda. Vou utilizar o creep feeding ali de forma estratégica para que aquele bezerro possa comer e aliviar a vaca. E você conseguiu esclarecer que não é bem assim. Deixou bem claro que o uso do creep ele é benéfico exclusivamente pro bezerro e a questão da desmama precoce antecipada, somada ali com essa questão da suplementação, ela torna-se benéfica tanto para a vaca. É isso aí, principalmente para as primíparas, você tocou num ponto super importante, é a categoria que a gente fala que mais sofre ali, né, porque é uma fêmea que ainda está crescendo, que está dando leite, então ela está sendo muito mais exigida do que uma vaca, né, então para a primípara usar esse tipo de sistema é ainda muito mais benéfico. Exato, e não adianta as fazendas quererem tratar as primíparas como se ela fosse uma vaca de cria qualquer. Acho que mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa questão aí de precoce, que é um grande desafio da pecuária brasileira também. Sim.
Você começou a falar ali atrás, Josi, sobre para ter o CRIP, né, tem que pensar em algumas outras coisas, não só, de fato, o produto que você está colocando ali, né, e além de ser um ponto também, tem que pensar o produto, que é específico, mas os outros detalhes que você comentou, fala um pouquinho mais, né, o que o pecuarista tem que estar atento aí na hora de adotar essa ferramenta na fazenda. Sim, bom ponto, Melina. Quando a gente está falando de creep feeding, ou de fazer desmama antecipada, ou de desmama precoce dentro da fazenda, a gente não pode se atentar apenas à qualidade do produto, né? Então, a gente precisa ter uma recomendação técnica muito adequada para o pecuarista, para que esse sistema como um todo ele evolua da forma que a gente espera. Então, a gente precisa ter uma estrutura adequada, então tem todo um padrão de espaçamento, porque o bezerro ele precisa entrar dentro do sistema de CRIP, ele precisa se sentir à vontade, ele precisa, às vezes, até ter um que a gente chama que tem uma área de lazer, ficar ali dentro do CRIP mesmo. Ele come, ele deita, então ele precisa estar à vontade dentro daquela estrutura, para ele passar mais tempo ali e conseguir consumir o que a gente precisa, né, o que o bezerro precisa. Precisa também ter uma atenção muito grande com a qualidade da água, então a fazenda às vezes preocupa com o produto, mas não preocupa com a qualidade da água, que tem todo um impacto, o Gustavo falou lá no início de sanidade, então isso é super importante. E o manejo ali, principalmente se tem cobertura, se não tem, isso é super importante, que tem gente que fala, não vou fazer CRIP porque precisa ser coberto. A gente acompanha várias fazendas que não têm cobertura no CRIP, o produto às vezes vai molhar, mas às vezes tem que ter um manejo ali muito mais próximo dentro da fazenda, para que a gente não forneça produto que vai estar fermentado para o animal, principalmente no início ali de consumo, né, nos primeiros dias que a gente começa a fornecer. Então, assim, hoje em dia tem viabilidade de vários tipos de estrutura dentro da fazenda, tem estrutura de CRIP móvel. O mais importante que o pecuarista tem que estar atento é o espaçamento de coxo, sobre a entrada do CRIP feed. Então, tem gente que às vezes monta a estrutura, mas não tem um espaçamento adequado, que a gente recomenda pelo menos 20 centímetros por cabeça. Então, a gente chega a dar um espaçamento super pequeno, de 5, 10 centímetros, então isso não faz sentido para essa estrutura de CRIP hoje. Então, tem vários detalhes que quando a gente vai na fazenda, a gente fala, a gente não está aqui só por conta de olhar para um produto e falar do sistema olhando para o produto. A gente precisa ter também uma estrutura adequada para que esse animal vá ter, sim, um desempenho que a gente está preconizando ali na frente. Tem toda uma preparação, né? Sim. Ô, Josi, me tirou uma dúvida. Em termos, assim, de aceitabilidade, palatabilidade, o que esse bezerro prefere? Ele prefere granulado ou farelado? Hoje em dia, Gustavo, as rações de CRIP, elas são todas fareladas. A gente já não usa mais peletizado, então muitos estudos já mostraram que não tem diferenças quando a gente está usando um ou outro, então a gente usa farelado na fazenda. E com relação à aceitabilidade, você tocou num ponto super importante, né, que o bezerro ele é extremamente sensível à palatabilidade de produto, e é um animal extremamente jovem. Então a gente preconiza ingredientes de qualidade, geralmente a gente produz essa ração com milho, com farelo de soja, com ingredientes com proteína láctea, um pouquinho de proteína láctea, quando a gente está falando de desmama precoce e desmama antecipada. O produto de desmama antecipada, ele tem alguns ingredientes específicos para desenvolver o rumen desse animal, o intestino desse animal. Então, aí depende do tipo de sistema de produção que a gente está usando. Mas a gente utiliza também aromatizantes, palatabilizantes, para ser um produto mais atrativo para esse animal e garantir aquele consumo inicial ali do produto, para que o bezerro tenha um consumo mais efetivo e mais estável durante toda a fase ali do sistema de produção. Ô, Josi, me tira uma outra dúvida. Assim, igual a gente estava comentando, é incrível, né, como o pecuarista ele tem esse preconceito ali no uso de creep feeding ou de uma suplementação estratégica, né? Muitas das vezes ele acaba alegando que os custos não justificam ali o uso da tecnologia, às vezes até mesmo sem quantificar, né? O animal, ele já tem genética e que tem que se adaptar ao meio, à rotina da fazenda. Um exemplo, por exemplo, uma fazenda ali com 75 dias de estação de monta, que faz a desmama ali dos bezerros praticamente quase tudo junto, uma vez só ali no ano, uma época não muito favorável, no qual as pastagens já estão mais fracas, em questão da escassez de chuvas. Animais ali são desmamados, então, entre 5 e 8 meses de idade. Aí a fazenda vai lá e separa o lote de bezerras em cabeceira, meio e fundo, de acordo ali com o seu peso a desmama, né? E esses lotes, esses 3 lotes, eles recebem a mesma suplementação e oferta de capim. Nada estratégico, uma suplementação padrão, digamos assim, ali da fazenda.
Pensando assim, em ganhos, em otimização do uso daquele animal, veja se você concorda comigo. Será que esse lote ali do meio e do fundo, principalmente essas bezerras ali do fundo, elas não merecem uma atenção especial? Principalmente sabendo que esses animais ali do fundo são aqueles animais que de fato foram desmamados mais jovens, né? São esses que estão beirando ali os seus 5 meses de idade. Muitas fazendas chamam esses animais ali do tarde. Só que eu nem consideraria uma estação de 75 dias tendo animais do cedo e do tarde, porque é uma estação extremamente curta, né? Bem homogênea, digamos assim. Qual que é a sua opinião sobre essa questão estratégica da suplementação desses 3 lotes? Então, Gustavo, é o que a gente sempre fala, né? O sistema, a gente precisa entrar na fazenda do pecuarista, entender qual que é o objetivo dele e tudo que a gente quer fazer é melhorar. Então, nem sempre o pecuarista está disposto, ou nem sempre o tipo de manejo que ele tem na fazenda vai permitir usar certos tipos de tecnologias. Mas, quando a gente olha para bezerros que a gente tem, bezerros do tarde, né? Cabeceira meio fundo, então vamos falar ali, bezerros de meio fundo. Se ele tem uma fazenda extremamente tecnificada, 75 dias de estação de monta, como que dá para ele melhorar esse lote de animais dele dentro da fazenda? Então, as tecnologias que a gente tem é utilizar a creep feeding, a gente pode utilizar a desmama antecipada, né, para esses animais serem alimentados, e também a gente ter um trabalho com essas vacas que já vão ser ali, as vacas também que estão parindo no tarde, provavelmente um baixo score, ou vacas que vão ser de descarte. Então, a gente já consegue considerar o sistema como um todo e não olhar apenas para o bezerro também. Mas o que a gente recomenda, entrando na fazenda, olhando, analisando o sistema do cliente, esses animais que são aí de meio e fundo, se é uma fazenda extremamente intensificada, a gente pode sim entrar com algum nível de suplementação para eles ainda ali na fase de cria, para que quando comece a fase de recria, eles já estejam um pouco mais homogêneos ali com todos os animais de cabeceira. Eu penso assim, vamos lá, uma fazenda com 75 dias de estação de monta, ela já é uma fazenda tecnificada a nível do Brasil, né? Então, são detalhes que penso eu que fazem a diferença, né? Igual você falou aí no finalzinho, tentar tornar esses 3 lotes mais homogêneos possíveis, né? Eu acho que a pessoa sai ganhando, né? Pensa comigo, se a gente diminuir o número de animais ali na fase de recria da fazenda, o pecuarista ele já sai ganhando, né? Acaba que o maior custo ali que existe na fase de cria é justamente o custo da recria dessas fêmeas que elas vão estar improdutivas, né? Essas bezerras, essas novilhas ali que vão entrar numa estação regular. Se a gente puder trazer essas bezerras ali para fazer precocinha, por que não? Né? Eu acho que a gente tem essas oportunidades. Sim, e isso, claro, né, que a gente tem que analisar caso a caso toda a viabilidade do sistema, mas só para te dar um número aí de melhora em taxa de prenhez de precocinhas, quando alimentadas no sistema de CRIP, que vão ser intensificadas também na recria, né, recebendo aí um proteico energético, claro, que depende do peso que ela sair da desmama, a gente tem um aumento aí de 10%, 10 pontos percentuais em taxa de prenhez de precoce na primeira inseminação. Então, esse é um trabalho bem recente, um dado que a gente apresenta bastante aqui nas nossas apresentações de nutrição de bezerro, porque é o que você falou, o pecuarista, às vezes ele tem um preconceito, mas às vezes é o fato que ele desconhece mesmo, né, que tanto que a gente está conseguindo fazer chegar essa informação para o pecuarista, igual a gente faz toda a informação de recria e terminação chegar. Então, eu falo a gente, não é a gente como empresa, a gente como técnico, como mercado mesmo, que estuda, que analisa todo o sistema de cria, como que a gente conecta com esse pecuarista cada dia mais, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está produzindo conteúdo aqui para tentar levar para esses pecuaristas, para eles entenderem que o preconceito que eles têm é porque muitas vezes eles desconhecem o benefício do sistema dentro da fazenda dele. Então, entender que todo que a gente faz com nutrição da vaca já tem um impacto no bezerro, e o que a gente faz no bezerro tem todo um impacto durante toda a vida desse animal, tanto se for macho quanto se for fêmea. Exatamente, é aquela questão de um bom planejamento estratégico. Ele acaba direcionando a gente ali para os melhores caminhos. Quando a gente fala, né, de precocinha, pensa comigo, que coisa melhor do que isso? A fêmea ali desmamar 3 bezerros acima de 200 quilos, em 4 anos e meio, no máximo 5 anos de idade. Isso é muito bom, né? Essa fêmea, sem dúvidas, ela vai deixar mais dinheiro na fazenda quando comparada com uma fêmea que deixou só 2 crias, essa novilha regular. Né? Só que a fazenda ela precisa se preparar para isso.
principalmente na questão nutrição dessa bezerra até os seus 24 meses de idade, lá quando ela já pariu e quando ela ainda vai ter que emprenhar novamente. Exatamente. E você teria algumas recomendações de manejo, alguma visão assim de investimento para compartilhar com os nossos amigos e clientes frente à estratégia nutricional da Precocinha? Você já até falou um pouquinho da questão de melhorar os 10% aí, os 10 pontos percentuais, isso já é um bom dado, né? Sim, isso é se a gente considerar uma fazenda que está disposta a investir ali naquela fase de cria com a nutrição do bezerro. Mas se a gente, vamos pensar, né, tem muitas fazendas que fazem o sistema de Precocinha e que não utilizam nenhum tipo de suplementação para o bezerro, né, para a fêmea. Então, o que a gente precisa pensar? Mais uma vez, que eu preciso ter uma boa genética, você falou lá no início, né, isso é indispensável aí para todo o sistema que está buscando intensificar e ter mais qualidade, mais quilos de bezerros desmamados e mais produção de arrobas. Então, o que a gente precisa entender? Se eu tiver uma boa nutrição da mãe, essa vaca tem uma qualidade melhor, ela produz mais leite, eu tenho uma bezerra mais bem nutrida e ela já sai da desmama com um peso adequado para a gente intensificar a fase de recria para ela chegar na estação de monta. Agora, se esse sistema não está nos proporcionando um animal com um peso mais adequado na fase de cria, para eu chegar nessa estação de monta e ter um nível ok ali de prenhez dentro do meu sistema, dentro da minha condição, eu preciso olhar para outras estratégias nutricionais que vão me proporcionar isso dentro do meu sistema. E a gente nunca pode esquecer, que foi algo também que você detalhou bastante ali no início, que você tocou bastante nesse ponto, que é a questão do pasto. Então, o pecuarista, muitas vezes, ele olha para o produto que ele está suplementando a vaca, ele olha para o produto que ele está suplementando o bezerro e ele esquece que ele precisa ter uma disponibilidade de pasto, uma oferta de pasto ali para esse animal, porque o produto, ele é só um complemento, né? Ele é um suplemento para aquela dieta que é o pasto do animal. Se a gente pensar no bezerro, é o pasto, o leite e o produto. Então, o que a gente preconiza, né? Chegar nessa estação de monta aí, a Precocinha, com aproximadamente 290 quilos, né? Para conseguir emprenhar naquela estação. Então, a gente tem que fazer uma conta meio que de trás para frente, né? Como que essa bezerra está desmamando? O que eu estou fornecendo hoje na recria? Por que ela está chegando na estação de monta e não está emprenhando? Então, às vezes, o problema também não é só nutricional, mas olhando para a nutrição, a gente precisa entender peso ou desmama desse animal e o que dá para a gente trabalhar na fase de recria com relação ao pasto, né, que tem naquela fazenda, com relação à lotação, como que está todo o manejo da fazenda. Então, por isso que a gente fala assim, às vezes a gente vai fazer apresentação sobre Precocinha, né? Então, assim, não tem uma recomendação específica, porque o Brasil é muito heterogêneo e a gente tem que olhar para cada fazenda de uma forma bem específica em si, bem estratégica em si. Fala muito aqui dentro do Genex Conecta dessa questão do olhar personalizado mesmo para aquela fazenda. De fato, nossos projetos aqui, eles são exclusivos. A gente não consegue fazer um colhe, né? Cada realidade é uma realidade, né? E até o que eu venho reparando, que quando a gente está ali num sistema mais intensivo, né, o pessoal ele já justifica melhor, ele já adere melhor a essa tecnologia da suplementação estratégica, já quando você tem essa realidade um pouco mais extensiva, já tem um pouco mais de receio, né? A gente sabe também que tem os desafios operacionais que você falou ali atrás também. Pensa comigo, a gente está ali numa fazenda onde tem logística difícil, boa parte da fazenda inunda, então tem todo um planejamento para que a gente consiga fornecer esse clip feeding. Tem fazendas hoje em dia que malemar conseguem fornecer o sal, né, uma suplementação mineral ali para as vacas. Como que a gente vai pensar num nível superior ali de estratégica nutricional, né? Só que aí é aquilo, né? Como que mas volta naquela questão do custo. Como que a conta para um cara que trabalha ali de forma mais intensiva, onde qualquer deslize, custo de produção dele vai lá em cima, ele tá muito mais preparado e aberto para isso, versus um pecuarista ali de sistema mais extensivo, que ele não consegue enxergar valor nisso. A gente precisa muito mostrar resultados, números, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Esse bate-papo para tentar mostrar para as pessoas que há estratégias para a gente aumentar o peso da desmama, que há alternativas para a gente trabalhar com Precocinhas e entender a realidade de cada um. E é isso, Gustavo. A gente trabalha também de uma forma muito conectada aí com o que vocês falaram, porque a gente tem uma equipe grande no campo para fazer um atendimento extremamente personalizado para cada perfil de cliente. E a gente sabe que da mesma forma que na recria e na terminação, a cria também a gente tem perfil
perfis de clientes completamente heterogêneos e as novidades, as tecnologias estão chegando e a gente vem trabalhando caso a caso dentro de cada perfil de cliente. Geralmente, né, assim, quando a gente ouve no mercado, quando a gente fala assim, o que paga a conta do CRIP, né? Então, na cabeça do pecuarista não, eu tenho uma arroba a mais, então eu faço a conta do que eu gasto, uma arroba a mais. Algumas vezes o CRIP talvez não se paga dependendo do preço do produto. Então é isso que a gente conversou aqui durante esse momento todo. Por quê? A conta do CRIP, ela não é só essa. Né? Então, eu tenho um animal dentro da fazenda que ele vai ser muito melhor durante toda a fase de recria e também de terminação. Então, assim, tem muitos trabalhos mostrando isso, inclusive mostrando que melhora a qualidade da carne. Então, da vaca, a gente já conversou bastante aqui da precocinha, que é uma fêmea mais produtiva. Então, tudo isso tem que entrar na conta desse sistema que eu estou fazendo ali na fase de cria. E muitos pecuaristas, eles acham que aquela conta fecha ali e que pronto, é assim que o CRIP se paga e que depois, muitas vezes, o bezerro até perde na fase de recria, mas isso não acontece, porque a gente faz todo um trabalho de construção desse animal, seja o macho ou seja a fêmea. E dessa forma, a gente consegue mostrar para o pecuarista, olha, usando o CRIP com essa estratégia dentro da sua fazenda, a gente consegue pagar o sistema dessa forma. Então, é um trabalho realmente muito específico que a gente tem que fazer, porque, às vezes, né, as pessoas popularizam os sistemas dentro da pecuária de uma forma como se fosse uma receita para tudo. E não é. A gente tem que entender também que tem sistema que a gente não vai conseguir usar o CRIP, que não é necessário, né? Não é que não vai conseguir, não é necessário, às vezes, dentro daquele sistema ter uma estratégia de CRIP. Mas é isso que a gente vem trabalhando. Então, assim, sempre que a gente puder levar esse tipo de conhecimento pro pecuarista, né, que a conta do CRIP, ela perdura durante toda a vida do animal, o benefício que a gente tem naquela fase, ele vai durante toda a vida do animal, seja macho, seja fêmea, e a gente precisa entender cada caso dentro de cada fazenda. É isso que você acabou de falar aí, é bem interessante. Por exemplo, eu sou um confinador. Pensa comigo, se eu compro um bezerro que ele fosse submetido a um manejo de creep feeding ali durante a sua etapa de 0 aos 8 meses de idade, comprei esse bezerro ali na desmama. É muito mais interessante para o meu sistema ter esse bezerro. Ele já está adaptado a comer, ele já tem todos os ganhos indiretos e diretos. Esse bezerro ele tem que valer a mais um pouquinho, investimento, peso, ele tem o valor agregado que é aquilo que a gente estava falando. Isso. E quando a gente está falando, principalmente assim, Gustavo, em confinamento, né? A gente pode fazer um podcast daqui uns dias só sobre isso. O efeito do CRIP na terminação. O efeito do CRIP em alguma fase específica. Porque já tem, assim, muita coisa que a gente tem estudado e olhado, né? Para poder realmente passar conhecimento para o pecuarista também. E ele tem todo um efeito na deposição de gordura. Então, um animal que já veio mais intensificado na fase de cria, na fase de recria, ele já chega no confinamento, ele fica menos dias confinados. Ele é um animal mais eficiente, ele tem uma eficiência alimentar melhor. Então, a gente tem que olhar para todo o benefício do sistema, né? Tudo que ele proporciona de benefício e não só parar ali na desmama, é um arroba a mais e acabou. Não é isso. É isso que a gente sempre tem tentado falar sobre esses sistemas de cria aí dentro da fazenda. Perfeito. Isso volta lá no começo, né, que pode ser um caminho de ser mais justo, né, para o pecuarista de cria e que estimule ele a ser eficiente, né, ser mais eficiente, continuar num caminho de eficiência. Bom, eu acho que é isso, acho que a gente fechou, né, Josi falou aí, realmente dá pra gente desdobrar em outros episódios mais específicos, né? Mas eu acho que com esse a gente já tem várias considerações aí que o pecuarista pode avaliar, entender, ver qual que é o momento que ele tá, se ele tá preparado para isso, se é o caso da fazenda dele ter esse tipo de suplementação ou não, né? Enfim, eu acho que trouxe bastante coisa para ele poder analisar e pensar, e claro, né, com o nosso apoio, a gente conseguir, né, customizar esses atendimentos realmente, tentar trazer mais rentabilidade aí para a cria, que é o nosso foco principal aqui, dessa sequência de episódios e também muito do Conecta. Bom, Josi, muito obrigada aqui pela sua participação, pelo seu tempo. Foi muito rico aqui ter você com a gente. Eu que agradeço, Melina, Gustavo. A gente já tentou até conversar outras vezes, né, Gustavo, sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem muito, realmente, que levar para o pecuarista, que desmistificar, né, algumas coisas, igual a gente conversou aqui hoje. E eu agradeço demais o interesse de vocês, da minha participação aqui. E estou sempre à disposição para a gente conversar sobre o assunto. E muitíssimo obrigada.
É isso aí. A gente que agradece, Josi. O momento certo chegou para a gente poder falar sobre esse tema. Esse é o objetivo, de fato, do Genix Conecta. Conectar pessoas, tecnologias, compartilhar conhecimento. E em 2024, né, Melina, a gente tem muitas novidades à frente aí do nosso programa Genix Conecta também. É isso aí. Muita coisa tá por vir. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Tchau. Esse foi o 9º episódio da 2ª temporada do Genix Nutrition. Fechando 2023, queremos agradecer a sua companhia ao longo desse ano. Aproveite para fazer uma retrospectiva e ouvir novamente seus episódios preferidos que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Estamos também nas redes sociais @Genix Brasil. Siga a gente por lá. Desejamos boas festas e que 2024 seja um grande ano para todos nós.